Há pessoas que atravessam a vida com uma sensação estranha de deslocamento. Não é timidez nem antipatia. É como se certos ambientes exigissem um tipo de performance que elas não conseguem sustentar por muito tempo. Elas aparecem, conversam, participam e voltam para casa com a impressão de que passaram horas traduzindo uma língua que não é a delas. O cansaço não vem do contato em si, mas do que o contato pede, uma versão ajustada, simpática, coerente, previsível. E para alguns, isso vira um custo silencioso. A palavra sozinho costuma assustar porque, socialmente, ela virou sinônimo de falha. Como se a qualidade da vida pudesse ser medida pela quantidade de convites, mensagens ou grupos ao redor. Mas Jung observava algo mais delicado. A forma como a psique se organiza muda quando ela não precisa responder o tempo todo às expectativas do coletivo. E isso não faz alguém melhor, só revela um mecanismo. Há pessoas que se regulam por fora, e há pessoas que, por estrutura, precisam se regular por dentro. É por isso que existe uma diferença que quase ninguém respeita: a diferença entre solidão e solitude. Solidão é a dor de querer conexão e não conseguir. Solitude é a escolha ou a necessidade de silenciar o ruído para ouvir o próprio sinal. Uma pessoa pode estar cercada de gente e sentir solidão. Outra pode estar só e sentir alívio. E essa distinção muda completamente o modo como você interpreta alguém que mantém poucos laços ou que prefere caminhar sem uma turma. Jung não via o grupo como vilão. Ele via o grupo como força psíquica, um campo, uma atmosfera. Todo grupo cria acordos invisíveis, o que pode ser dito, o que deve ser ignorado, o que é aceitável sentir, o que é perigoso admitir. Não precisa ser uma conspiração, basta convivência. Aos poucos, você percebe que certas verdades estragam o clima. Certas perguntas tornam você uma presença desconfortável. E então nasce um comportamento comum. As pessoas aprendem a suavizar a própria percepção para preservar pertencimento. Só que algumas pessoas não conseguem suavizar. Elas percebem padrões com rapidez demais, notam contradições, sentem o clima por trás das palavras, observam a diferença entre o que alguém diz e o que alguém repete. E isso cria uma dificuldade real. Quando você vê com clareza, é difícil fingir que não viu. Não por arrogância, mas por coerência interna. É como tentar voltar a dormir depois de ter acordado completamente. Em muitos casos, o afastamento social não é desprezo, é economia psíquica. É a decisão, consciente ou não, de parar de gastar energia em interações que pedem máscara, opinião pronta, entusiasmo automático. Essas pessoas podem até gostar de gente, podem ser gentis, atentas, profundas, mas preferem conversas raras e reais a uma presença constante que as esvazia. Jung chamava de persona essa camada social que construímos para funcionar no mundo. Ela não é falsa por natureza, ela é necessária. O problema começa quando a persona vira prisão, quando a pessoa se identifica tanto com o papel que já não consegue ouvir o que sente de verdade. Em grupos, isso acontece fácil. Você aprende a ser o engraçado, a forte, o compreensivo, o responsável. E sem perceber, vai repetindo um personagem até acreditar que ele é você. O indivíduo mais solitário, não o isolado por rejeição, mas o que escolhe silêncio, costuma ter mais oportunidades de perceber onde a persona termina e onde começa algo mais autêntico. Porque no silêncio, não há plateia, não há correção imediata, não há o olhar do outro ajustando seus gestos. Você descobre se aquilo que pensa tem raiz ou apenas eco. Descobre se seus gostos são seus ou herdados. Descobre se sua opinião é convicção ou reflexo.
Isso pode ser desconfortável. A solitude não é romântica. Ela tira distrações. E quando as distrações caem, o que aparece nem sempre é bonito. Aparecem dúvidas antigas, ressentimentos, desejos contraditórios, inseguranças, raivas mal compreendidas. Jung chamava isso de encontro com a sombra. Não o mal em você, mas tudo o que você preferiu não olhar para manter uma imagem aceitável. O grupo ajuda a fugir desse encontro. A solitude, muitas vezes, força. E é aqui que muita gente confunde as coisas. Vê alguém sozinho e imagina fragilidade, mas às vezes é só um tipo diferente de relação com o próprio mundo interno. Nem sempre é saudável, nem sempre é doença, nem sempre é escolha definitiva. É uma dinâmica, um jeito de organizar energia, um modo de preservar integridade. Se essa leitura te interessa e você curte essa forma mais psicológica e humana de olhar para comportamento, vale acompanhar o canal. Um like e a inscrição ajudam esse tipo de conteúdo a continuar circulando sem precisar gritar para chamar atenção. Há uma coisa que fica mais clara com o tempo. Algumas pessoas não evitam amigos. Elas evitam o que acontece com elas quando passam tempo demais vivendo para caber. E entender essa diferença muda a forma como você enxerga o silêncio de alguém, e até o seu próprio. Com o passar do tempo, essa relação diferente com o convívio começa a produzir um efeito interno difícil de explicar para quem nunca viveu algo parecido. A pessoa percebe que não sente falta do grupo da forma como os outros descrevem. Não há vazio gritante, nem sensação de exclusão constante. O que surge, na verdade, é um tipo de clareza, um espaço mental mais limpo, onde os pensamentos não precisam competir com expectativas alheias. Jung observava que, quando o indivíduo se afasta do campo coletivo por períodos prolongados, algo se reorganiza no modo como ele percebe o mundo. Não porque ele transcendeu os outros, mas porque deixou de calibrar cada reação pelo olhar externo. O silêncio funciona como um laboratório psíquico. Nele, emoções aparecem sem legenda. Opiniões surgem sem necessidade de defesa. E a pessoa começa a distinguir com mais nitidez o que é reação automática e o que é resposta genuína. É comum que nesse processo a pessoa se torne mais observadora quando está em ambientes sociais. Não no sentido de julgar, mas de perceber padrões. Conversas que giram sempre nos mesmos temas. Reclamações que se repetem sem nunca gerar mudança. Alianças construídas mais por conveniência do que por afinidade real. Esse tipo de percepção não torna alguém superior, mas torna a participação mais difícil. Porque, quando você enxerga o padrão, o impulso de repetir diminui. Jung dizia que grupos tendem a se proteger da consciência excessiva. Não por maldade, mas por necessidade de coesão. Toda coletividade precisa de pontos cegos para funcionar. Certos assuntos não são tocados. Certas contradições são ignoradas. Certos comportamentos são normalizados. O problema surge quando alguém percebe esses pontos cegos e não consegue fingir que não percebeu. A presença dessa pessoa passa a incomodar, mesmo que ela não diga nada. Muitas vezes o afastamento acontece justamente aí, não como rejeição ativa, mas como consequência natural. Convites diminuem, conversas ficam superficiais, o vínculo perde profundidade. E a pessoa, em vez de forçar pertencimento, aceita o afastamento com um misto de estranhamento e alívio. Estranhamento porque o afastamento nunca foi o objetivo. Alívio porque manter a coerência interna já estava custando caro demais. Esse tipo de trajetória costuma ser interpretado de fora como frieza ou dificuldade de se conectar. Mas Jung fazia uma distinção importante. Há pessoas que evitam vínculo por medo, e há pessoas que se afastam porque não conseguem sustentar vínculos que exigem negação constante de si mesmas. A aparência externa pode ser parecida.
A raiz psicológica, não. Outro ponto que aparece com frequência é a relação com pequenas interações. O que para muitos é apenas socializar, para alguns vira desgaste acumulado. Conversas vazias, risadas automáticas, opiniões ditas por hábito, tudo isso exige um nível de adaptação que drena a energia. Não porque essas interações sejam erradas, mas porque não alimentam. E quando algo não alimenta por muito tempo, o corpo e a mente começam a pedir distância. Jung via isso como uma questão de economia psíquica. Cada pessoa dispõe de uma quantidade limitada de energia mental e emocional. Algumas recarregam essa energia no contato, outras recarregam no silêncio. Quando alguém tenta viver permanentemente fora da sua forma natural de recarga, o resultado não é crescimento, é desgaste. A pessoa começa a se sentir estranha, irritada, vazia, sem saber exatamente por quê. Com o tempo surge uma escolha implícita, ou continuar tentando caber, pagando o preço interno, ou aceitar um modo de vida menos povoado, mas mais coerente. Essa escolha raramente é celebrada. Não há incentivo social para ela. Pelo contrário, ela costuma vir acompanhada de rótulos, diagnósticos apressados ou conselhos bem-intencionados que ignoram a estrutura psíquica de quem ouve. Ainda assim, para alguns, essa escolha é inevitável. Não por ideologia, mas por sobrevivência interna. Eles percebem que, sem espaços de silêncio, algo essencial se perde. A capacidade de pensar com clareza diminui, a sensibilidade vira irritação, a lucidez vira cinismo. O afastamento, então, deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser uma condição para permanecer inteiro. Esse não é um caminho confortável. Ele exige enfrentar o desconforto de não se explicar o tempo todo, de ser mal interpretado, de aceitar que nem todo vínculo se sustenta quando a persona cai. Mas aos poucos, ele também oferece algo raro, a experiência de estar consigo mesmo sem ruído suficiente para ouvir o que realmente acontece por dentro. E é a partir dessa escuta que algo começa a se transformar de maneira mais profunda, não na quantidade de pessoas ao redor, mas na qualidade da relação consigo mesmo. Em algum ponto dessa caminhada mais silenciosa, a pessoa começa a perceber algo desconcertante. Estar só não dói da forma como disseram que doeria. O desconforto existe, mas ele não vem da ausência do outro. Vem do confronto consigo mesmo. É um desconforto mais honesto, menos disperso. E com o tempo, ele se torna menos ameaçador do que a exaustão de sustentar vínculos que pedem constante adaptação. Jung observava que a maioria das pessoas regula a própria identidade por espelhamento. Elas se reconhecem no olhar do outro, ajustam o comportamento pela resposta do grupo, calibram decisões pelo risco de exclusão. Isso não é errado, é humano. O problema surge quando esse mecanismo se torna a única forma de orientação interna. Quando isso acontece, qualquer afastamento vira angústia, porque a pessoa perde a referência de quem é sem testemunha. Para quem aprende a se orientar internamente, o processo é outro. A ausência de plateia não gera colapso imediato. Pelo contrário, aos poucos surge um tipo de estabilidade que não depende de aprovação constante. Não é autossuficiência absoluta, nem desprezo por relações. É apenas a capacidade de permanecer em contato consigo mesmo sem precisar se corrigir o tempo todo. Esse tipo de estabilidade costuma ser confundido com frieza emocional, mas Jung fazia uma distinção clara entre indiferença e autonomia. A pessoa indiferente se protege, evitando sentir. A pessoa autônoma sente, mas não entrega a condução da própria vida às reações alheias. Essa diferença é sutil, mas decisiva. Uma nasce do medo, a outra da integração. É justamente na solitude prolongada que essa integração começa a acontecer com mais intensidade. Sem distrações constantes, aspectos rejeitados da personalidade emergem.
Não apenas fragilidades, mas também impulsos, desejos, ressentimentos e forças que nunca encontraram espaço seguro para existir. Jung chamou esse conjunto de conteúdos de sombra. Não algo a ser eliminado, mas algo a ser reconhecido. O grupo facilita a projeção da sombra. Sempre há alguém em quem colocar aquilo que não queremos admitir em nós mesmos. Na solitude, isso não é possível. O espelho não desvia. E é por isso que muitas pessoas evitam ficar sozinhas por tempo demais. Não por carência social, mas por medo do que pode aparecer quando o barulho externo cessa. Para quem atravessa esse processo, algo importante acontece. A vergonha começa a perder poder. Quando você reconhece suas contradições internamente, elas deixam de ser armas nas mãos dos outros. Você já sabe onde falha, onde exagera, onde se confunde. Isso não gera arrogância, gera sobriedade. E sobriedade é uma forma rara de força psíquica. Jung chamava isso de fortalecimento do eixo interno. A pessoa deixa de se mover apenas por reação e começa a agir por alinhamento. Isso não significa isolamento permanente, mas muda a forma como os vínculos são escolhidos. Relações deixam de ser abrigo contra o vazio e passam a ser encontro real. Poucas, talvez, mas mais sustentáveis. É nesse ponto que muitas pessoas notam uma mudança clara. Elas não conseguem mais tolerar ambientes onde tudo precisa ser encenado. Não por julgamento, mas por incompatibilidade. O custo energético se torna evidente demais. E quando o custo fica claro, a escolha se impõe quase sozinha. Não como rejeição ao mundo, mas como cuidado consigo mesmo. Se você já viveu momentos em que precisou se afastar, não por desprezo, mas para recuperar clareza, talvez reconheça isso. E se reconhecer, compartilhar nos comentários, de forma simples, sem exposição, pode ajudar outros a perceber que esse movimento não é tão incomum quanto parece. A solitude, quando vivida assim, deixa de ser ausência de relação e se torna um espaço de reorganização profunda. Não resolve tudo, não cura automaticamente, mas cria condições para que a pessoa volte ao mundo com menos ruído interno e mais discernimento. E isso muda não apenas como ela se relaciona com os outros, mas principalmente como ela se sustenta quando ninguém está olhando. Com o tempo, essa reorganização interna começa a afetar algo ainda mais sensível: a forma como a pessoa percebe autoridade, normas e expectativas sociais. Jung notava que indivíduos que passam longos períodos em contato consigo mesmos desenvolvem uma relação diferente com regras. Não se trata de rebeldia automática, nem de oposição gratuita. Trata-se de discernimento. Eles começam a diferenciar o que é estrutura necessária do que é hábito coletivo repetido sem reflexão. Enquanto muitos seguem padrões por medo de exclusão, essas pessoas passam a se perguntar, quase involuntariamente, por que isso precisa ser assim. Não para desafiar, mas para compreender. E quando a resposta não vem, ou quando percebem que ninguém sabe exatamente por quê, algo se rompe silenciosamente. Não é desprezo pelo grupo, é perda de ilusão. Esse tipo de percepção costuma gerar conflitos sutis, não grandes discussões, mas pequenos desalinhamentos. A pessoa deixa de rir em certos momentos, evita concordar automaticamente, silencia quando percebe que uma conversa exige cumplicidade com algo que não faz sentido para ela. Aos poucos, passa a ser vista como estranha, distante ou difícil de ler. E, de fato, ela se torna mais difícil de enquadrar. Jung observava que o coletivo tende a reagir mal a quem não confirma suas certezas. Grupos se estabilizam por repetição. Quando alguém deixa de repetir, cria tensão. Não porque esteja atacando, mas porque deixa um vazio onde antes havia previsibilidade. Esse vazio incomoda mais do que o conflito aberto, porque obriga os outros a perceberem aquilo que preferiam não questionar.
É nesse ponto que muitas pessoas retornam ao grupo por exaustão emocional. O peso de ser diferente cansa. A solidão social, quando não é escolhida conscientemente, pode virar ressentimento. Jung alertava para isso. A solitude que fortalece é aquela acompanhada de elaboração interna. Sem isso, o afastamento vira isolamento defensivo, não amadurecimento. Por isso, a diferença não está em ficar sozinho, mas no que se faz enquanto se está só. Alguns usam o silêncio para fugir do mundo, outros usam o silêncio para compreendê-lo melhor. Essa distinção muda tudo. O mesmo cenário externo pode gerar empobrecimento ou aprofundamento, dependendo da relação que a pessoa estabelece com o próprio mundo interno. Quando a solitude é vivida como espaço de reflexão, algo curioso acontece. A pessoa passa a tolerar melhor a ambiguidade. Ela não precisa mais de respostas rápidas, rótulos simples ou explicações fechadas. Consegue sustentar perguntas abertas sem ansiedade imediata. Isso dá uma aparência de distanciamento emocional, mas na verdade é maturidade psíquica. Jung via essa capacidade como sinal de fortalecimento do ego, não no sentido de orgulho, mas de estrutura. Um ego forte não é aquele que domina, mas aquele que sustenta a tensão sem se fragmentar. Sustentar tensão entre querer pertencer e precisar ser fiel a si mesmo, entre desejar vínculo e preservar integridade, entre compreender o grupo e não se dissolver nele. É nesse equilíbrio delicado que muitas pessoas com poucos vínculos se encontram. Elas não rejeitam a humanidade. Elas apenas não conseguem viver permanentemente fora de alinhamento interno. E quando precisam escolher, escolhem o silêncio ao invés da distorção. Esse caminho, embora discreto, muda profundamente a forma como a pessoa volta ao mundo. Ela se torna menos reativa, menos dependente, menos suscetível à pressão invisível que orienta tantas decisões cotidianas. Não porque seja superior, mas porque aprendeu a ouvir algo que só se revela quando o barulho diminui. E essa escuta silenciosa prepara o terreno para um movimento ainda mais profundo, aquele em que a pessoa deixa de apenas se afastar para se proteger e começa a escolher conscientemente quando, como e com quem se conectar. Esse retorno ao mundo não acontece como reintegração completa, mas como presença seletiva. A pessoa não volta para ocupar papéis antigos, nem para confirmar expectativas alheias. Ela retorna com limites claros, mesmo que não verbalizados. Há uma mudança perceptível na postura, na forma de ouvir, no tipo de conversa que tolera. E isso cria um novo tipo de estranhamento. Agora, mesmo quando está entre pessoas, ela não se dilui mais. Jung observava que, nesse estágio, muitos passam a ser procurados de forma curiosa, não como líderes formais, mas como pontos de referência silenciosos. Pessoas sentem que ali existe algo diferente, uma estabilidade que não depende de aprovação, uma clareza que não se impõe. É paradoxal. Quanto menos alguém tenta pertencer, mais passa a ser respeitado. Não por carisma social, mas por coerência interna. Essa coerência é rara porque exige renúncias que poucos estão dispostos a fazer. Renunciar à necessidade de estar certo o tempo todo. Renunciar à urgência de ser visto. Renunciar ao conforto de se esconder atrás de consensos. O loner que amadurece psicologicamente não troca isolamento por popularidade. Ele troca carência por presença. E isso muda completamente a qualidade dos vínculos que surgem depois. Quando conexões passam a existir nesse ponto, elas não se baseiam mais em troca de validação, mas em reconhecimento mútuo. São relações menos frequentes, porém mais honestas, menos performáticas, mais reais. Jung via isso como um efeito natural da individuação. À medida que a pessoa se torna mais inteira, ela deixa de atrair vínculos baseados em lacunas e começa a atrair vínculos baseados em afinidade real.
Mas há um custo que raramente é mencionado. Esse tipo de trajetória não oferece garantias externas, não há aplausos imediatos, nem pertencimento automático. Há momentos longos de invisibilidade. Jung foi claro ao afirmar que a individuação não é um caminho confortável. Ela exige que a pessoa suporte ser incompreendida sem tentar se explicar o tempo todo. Exige que ela caminhe sem validação externa enquanto constrói algo interno. Por isso, muitos confundem esse processo com fracasso social. De fora, parece estagnação, poucos amigos, pouca exposição, pouca participação, mas, internamente, algo muito diferente está acontecendo. Há uma reorganização profunda de valores, uma revisão silenciosa do que realmente importa. Um abandono gradual de metas que nunca foram autênticas. Esse abandono costuma ser interpretado como perda. Na verdade, é liberação. Energia que antes era gasta tentando sustentar identidades fragmentadas começa a se concentrar. A pessoa pensa com mais clareza, escolhe com mais critério, age com menos desperdício emocional. Ela não se move mais para evitar rejeição, mas para preservar integridade. Jung acreditava que esse tipo de indivíduo representa uma função psicológica essencial para qualquer sociedade saudável. Não são muitos e nunca serão, mas são eles que, em momentos de crise, conseguem enxergar além das reações coletivas. Enquanto o grupo entra em pânico, eles observam. Enquanto o ruído aumenta, eles permanecem atentos ao que não está sendo dito. Essa capacidade não surge do afastamento em si, mas do que foi enfrentado durante ele. Quem não suportou o próprio silêncio, dificilmente suporta o silêncio coletivo. Quem não encarou suas contradições, tende a se perder nas contradições dos outros. Por isso, a solitude só se transforma em força quando atravessada com honestidade. A partir desse ponto, algo muda definitivamente. A pessoa já não se pergunta mais se deveria ser diferente para caber melhor. A pergunta se inverte. Isso faz sentido para mim? E quando a resposta é não, ela simplesmente não participa, sem drama, sem manifesto, sem necessidade de convencer ninguém. Esse é o tipo de autonomia que Jung considerava rara e profundamente ameaçadora para estruturas baseadas em conformidade. Não porque essas pessoas queiram romper sistemas, mas porque não precisam deles para definir quem são. E é exatamente essa independência silenciosa que marca o ponto em que a solitude deixa de ser defesa e passa a ser escolha consciente. Com o tempo, essa postura começa a redefinir a própria relação com o mundo. A pessoa não se fecha, mas também não se expõe indiscriminadamente. Ela passa a perceber que nem toda porta precisa ser atravessada e que nem toda conversa exige resposta. Esse discernimento não nasce da frieza, mas da maturidade psicológica que vem de ter visto demais para continuar fingindo ingenuidade. Jung observava que, quando alguém chega a esse estágio, surge uma curiosa inversão de papéis. Aqueles que antes rotulavam o solitário como estranho ou inadequado, passam a sentir um desconforto silencioso diante dele. Não porque essa pessoa diga algo ofensivo, mas porque sua presença denuncia, sem palavras, o quanto muitos vivem em desacordo consigo mesmos. A simples existência de alguém que não precisa performar coloca em evidência a artificialidade das máscaras alheias. Isso explica por que a figura do loner amadurecido costuma gerar reações extremas. Alguns se aproximam buscando clareza, orientação ou apenas silêncio compartilhado. Outros reagem com hostilidade velada, sarcasmo ou tentativa de desqualificação. Jung entendia essas reações como projeções. O que incomoda não é o outro, mas aquilo que o outro desperta internamente. Há também um equívoco comum: imaginar que essa trajetória leva ao isolamento definitivo. Na prática, acontece o oposto.
A solidão deixa de ser constante, mas passa a ser disponível. A pessoa sabe voltar a ela quando precisa se reorganizar, refletir ou simplesmente descansar do ruído, e isso se torna um recurso, não uma prisão. Essa habilidade de entrar e sair do mundo sem se perder é rara. A maioria se dissolve no coletivo ou se fecha completamente. O loner integrado transita, ele observa, participa quando faz sentido, se retira quando percebe incoerência, não por superioridade, mas por economia psíquica. Ele aprendeu, muitas vezes da forma mais difícil, que nem toda batalha merece energia. Jung acreditava que esse tipo de indivíduo carrega uma responsabilidade implícita, não no sentido moral, mas psicológico. Ao viver de forma coerente, ele mostra que é possível existir sem se submeter a expectativas inconscientes. Ele não ensina por discurso, mas por postura. E isso, para muitos, é mais perturbador do que qualquer crítica direta. Com o passar dos anos, essa coerência tende a produzir algo ainda mais incomum, uma tranquilidade que não depende de estabilidade externa. Mudanças, perdas e rupturas não desorganizam completamente quem construiu sua base internamente. Há tristeza, há impacto, mas não há colapso identitário. A pessoa sabe quem é mesmo quando tudo ao redor muda. Esse é um ponto que Jung enfatizava. Quem se conhece não se perde com facilidade. E esse autoconhecimento não nasce de livros ou teorias, mas do confronto prolongado com a própria experiência. O loner não aprendeu quem é porque alguém explicou. Aprendeu porque teve tempo, silêncio e coragem para observar-se sem distrações. É por isso que, em momentos de crise coletiva, essas pessoas costumam enxergar antes. Não porque sejam mais inteligentes, mas porque não estão emocionalmente investidas em manter narrativas reconfortantes. Elas percebem quando algo não faz mais sentido e não precisam esperar que o consenso mude para admitir isso. No fundo, Jung via esse percurso como um lembrete incômodo. A adaptação social não é sinônimo de saúde psicológica. Muitas vezes, é apenas sinal de acomodação. A verdadeira integração exige atravessar períodos de desalinhamento, de não pertencimento, de silêncio interno. E poucos aceitam pagar esse preço. O loner que percorre esse caminho não se torna exemplo por escolha, mas por consequência. Sua vida passa a funcionar como uma espécie de espelho para quem ainda vive tentando caber. Alguns desviam o olhar, outros param e encaram, mas ninguém passa completamente ileso pela presença de alguém que não negocia a própria integridade. E talvez seja exatamente por isso que Jung considerava esse tipo de indivíduo tão relevante para o equilíbrio psicológico da sociedade. Não são maioria, nem precisam ser. Sua função não é liderar massas, mas lembrar silenciosamente que há outra forma de existir. Há um momento silencioso nesse percurso em que a pessoa percebe algo decisivo. Ela não está isolada porque rejeita o mundo, mas porque já não consegue se violentar para caber nele. Essa percepção não vem como revolta, vem como constatação. Um entendimento calmo de que certas formas de convivência exigem um preço interno alto demais. Jung descrevia esse ponto como um ajuste fino entre o eu e a realidade. A pessoa deixa de se perguntar como deveria ser percebida e passa a se perguntar como consegue permanecer inteira. A partir daí, escolhas se tornam mais simples, embora nem sempre mais fáceis. Algumas portas deixam de ser consideradas. Certos convites perdem o apelo, e aquilo que antes parecia ausência começa a ser reconhecido como espaço. Esse espaço interno é o que permite algo raro: pensamento próprio. Não no sentido de opiniões contrárias por rebeldia, mas no sentido de conclusões que não dependem de aprovação para existir. O loner amadurecido não precisa discordar de tudo.
Ele simplesmente não concorda automaticamente. Ele observa, pondera, sente e só então se posiciona quando faz sentido. Com o tempo, isso cria uma relação diferente com o conflito. A pessoa já não sente necessidade de provar nada. Discussões que antes despertariam ansiedade agora parecem desnecessárias. Não porque ela se tornou indiferente, mas porque entende que nem toda verdade precisa ser defendida em praça pública. Algumas são apenas vividas. Jung via nisso um sinal claro de individuação avançada. Quando alguém já não precisa converter o outro para validar a própria experiência, algo se estabilizou internamente. O ego deixa de agir como guardião inseguro da identidade e passa a servir como instrumento consciente. Há menos reação, mais escolha. Esse tipo de presença costuma ser confundido com frieza ou distanciamento emocional. Na realidade, trata-se de contenção. Emoções continuam existindo, talvez até com mais intensidade, mas não transbordam descontroladamente. Elas são sentidas, compreendidas e integradas, em vez de projetadas nos outros. É aqui que muitos percebem, talvez tarde, que a solidão inicial não foi um erro de percurso, mas uma etapa necessária. Sem ela, não haveria clareza. Sem o afastamento, não haveria discernimento. Sem o silêncio, não haveria escuta interna suficiente para distinguir o que é próprio do que foi herdado. Jung alertava que esse caminho não é recomendável para todos. Não por elitismo, mas por honestidade. Nem todos desejam ou suportam esse nível de responsabilidade interna. Para muitos, a vida funciona melhor quando guiada por referências externas claras. O problema surge quando alguém com inclinação à individuação tenta viver como se não tivesse. O sofrimento costuma nascer exatamente aí, quando a pessoa tenta se forçar a uma forma de vida que não corresponde à sua estrutura psíquica. O loner não sofre por estar só. Sofre quando tenta não estar, quando se trai repetidamente em nome de pertencimento. Ao compreender isso, algo se reorganiza. A pessoa deixa de lutar contra sua própria natureza e começa a trabalhar com ela. Não para se fechar definitivamente, mas para escolher com mais cuidado onde, quando e com quem se conecta. A solidão deixa de ser explicada ou justificada. Ela apenas é, e nesse ponto final, Jung nos deixaria com uma observação incômoda e simples. Talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido quem caminha sozinho, mas uma cultura que ensinou as pessoas a temer o encontro consigo mesmas. Talvez o ponto mais difícil de aceitar nesse percurso seja perceber que não há retorno ao modo antigo de viver. Depois que alguém aprende a ficar consigo mesmo, sem se distrair, sem se anestesiar, sem se esconder em vínculos vazios, algo se desloca de forma definitiva. Não há mais como fingir pertencimento onde há apenas adaptação. Não há mais como confundir presença com barulho. Jung compreendia que esse momento marca uma virada silenciosa. A pessoa já não busca isolamento por defesa, nem contato por carência. Ela simplesmente reconhece o que preserva sua integridade e o que a fragmenta. E passa a escolher a partir disso. Não como regra rígida, mas como orientação interna. É aqui que muitos percebem que o maior ganho da solitude não foi a distância dos outros, mas a proximidade consigo. A clareza que surge não vem de respostas prontas, mas da ausência de ruído. Quando o excesso de vozes externas se cala, a própria consciência deixa de ser interrompida o tempo todo. E isso muda tudo. O loner, que atravessa esse processo, não se torna imune à dor, à perda ou à frustração. Ele apenas deixa de se abandonar diante delas. Não corre para o primeiro grupo que promete acolhimento. Não negocia seus limites para evitar desconforto. Ele sustenta o que sente sem precisar terceirizar a própria existência. Essa sustentação é o que Jung chamava de maturidade psíquica. Não é superioridade, não é isolamento definitivo.
é a capacidade de permanecer inteiro mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há aplauso, mesmo quando não há pertencimento imediato. E, curiosamente, é nesse ponto que o mundo começa a se reorganizar ao redor dessa pessoa. Não porque ela busca influência, mas porque coerência é perceptível. Algumas conexões desaparecem, outras surgem de forma inesperada. Relações passam a existir não por necessidade, mas por escolha. E isso muda completamente a qualidade do que se constrói. Se há algo essencial a compreender aqui, é que caminhar sozinho não é rejeitar o humano, é recusar o falso. É optar por não viver em constante negociação consigo mesmo. É aceitar que certas verdades só aparecem quando não há plateia. Jung nunca romantizou esse caminho. Ele sabia que exige coragem, paciência e uma tolerância rara ao silêncio. Mas também sabia que quem o percorre deixa de ser facilmente moldado, pressionado ou conduzido por expectativas alheias. E isso, para ele, era uma das formas mais profundas de liberdade possíveis. Se esse tipo de reflexão ressoa em você, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas o reconhecimento de algo que já vinha sendo sentido, mas ainda não tinha sido colocado em palavras. E acompanhar esse tipo de conteúdo, com esse ritmo e essa abordagem, é uma forma simples de continuar aprofundando essa compreensão. Então, se fizer sentido, deixe seu like e se inscreva no canal. Não como um gesto automático, mas como um sinal de que esse tipo de análise tem espaço na sua vida. Aqui, a ideia nunca foi convencer, mas observar com mais clareza. Porque no fim, como Jung nos mostrou, o maior risco não é caminhar sozinho por um tempo. O verdadeiro risco é passar a vida inteira sem nunca ter se encontrado.